Olá, meus internautas, irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias. Terceira lição do trimestre de 2017, primeiro trimestre, lição direcionada para o dia 15 de janeiro de 2017. A geração que duvidou da promessa de Deus e temeu seguir adiante. O texto abre: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás conseguir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Jeremias 12:5. Verdade aplicada: sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Se confiarmos no Senhor, venceremos. Objetivos da lição: ensinar o que é procrastinação, mostrar a necessidade de uma mentalidade sã, deixar claro que a confissão de nossa fé deve estar em harmonia com o que Deus disse. Pois bem, meus queridos internautas, quando somos desafiados por Deus a começar algo em nossa vida, temos a tendência de recuar, por o novo sempre nos amedronta. Assim, adiamos para amanhã as oportunidades que Deus nos oferece hoje. Isso é procrastinar. Um termo bem peculiar a esta lição: procrastinação. Deixar para fazer aquilo que se poderia fazer hoje, fazer depois. No ponto 1, a procrastinação de Israel. E aqui temos a definição do termo procrastinação. Vem de duas raízes latinas: pro, que significa para adiante, e eras, que significa amanhã. Procrastinar é prorrogar para amanhã o que o Senhor deseja realizar agora. Então, no ponto 1, procrastinar é ignorar o poder de uma promessa. Olha, a ordem de Deus era simples: observar a terra, fazer um relato e trazer para o povo. Os 12 espias tinham uma função peculiar à vontade de Deus, aquilo que ele havia determinado. A exposição da maioria temerosa atraiu a atenção do povo e causou verdadeiro desgaste. Inclusive, tentaram apedrejar Arão, Moisés, uma série de coisas assim. No ponto 1.2, procrastinar é deturpar uma realidade presente. Os israelitas usaram da imaginação para formar um quadro do pior. Em razão do relatório negativo, houve uma verdadeira deturpação da ordem. Houve uma alteração. Veja bem que procrastinar é algo muito sério. É deturpar uma realidade presente. Ponto 1.3. A procrastinação pode se tornar uma infecção contagiosa. Os 10 espias, com a mensagem negativista de tentar adiar a entrada em Canaã, temerosos dos habitantes dali, gigantes, eles ficaram temerosos, apesar do produto da terra ser realmente um produto desejável. A terra manava leite e mel e tal. Mas essa mensagem negativa contagiou todo o povo e causou verdadeiro distúrbio. Aqui a mensagem da lição é o seguinte: quando se tenta procrastinar algo que Deus quer que faça hoje e não depois, pode trazer um contágio, uma infecção a todos que estão ouvindo a mensagem. No ponto 2, vencendo os temores. Os homens retornaram da investigação da terra prometida
impressionados pela estatura e corpulência dos habitantes de Canaã. Eles ficaram olhando o tamanho, o aspecto físico, se acharam como gafanhoto. O medo nos torna impotentes e improdutivos. As dificuldades e os problemas da vida são oportunidades para observar a intervenção de Deus em nosso favor. Aí está a oportunidade de vermos Deus agir diante dos problemas difíceis, diante das grandes dificuldades. Nós vamos ver Deus agir, não ficarmos com medo. Os 10 espias ficaram temerosos, amedrontados com o tamanho, o aspecto físico dos moradores da terra. 2:2. Outro espírito, outra maneira de ver. O relatório dado por Caleb e Josué era corajoso e ousado. Caleb atrai a atenção e admiração quando diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança. Vamos possuir a terra. Aliás, Caleb, dos quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, o único que entrou foi Josué e Caleb. Caleb tem um certo sentido e significado queimado do sol. Ele estava sempre disponível e fazendo algo para Deus, auxiliando Josué. Era outro espírito. Os 2 espias, Josué e Caleb, esses 2 varões, esses 2 homens auxiliavam diretamente Moisés outrora, e agora trazem um relatório positivista. Era um outro espírito que estava agindo. 2:3. O medo nos faz esquecer o que devemos sempre lembrar. Os espias viram como o Senhor abriu o Mar Vermelho, experimentaram a provisão de maná no deserto e desfrutaram da proteção de uma coluna de nuvem que o Criador tinha colocado sobre eles para livrá-los no deserto. Antes de ver os gigantes em Canaã, eles já conheciam a grandeza do Senhor. Aleluia. Precisamos olhar no que Deus tem feito em nossa vida, o que Ele é capaz de fazer, o que Deus pode fazer com sua poderosidade, com o seu poder extraordinário. E muitas vezes o medo nos faz esquecer o que devemos sempre lembrar. Lembrar de quê? Lembrar das coisas portentosas que Deus tem feito, e esses gigantes vão se transformar em anões. Estes monstruosos, corpulentos da terra vão ficar pequenos diante do poder de Deus. Aleluia. É o que a lição quer nos repassar. Vamos para o ponto 3. As lições de uma porta fechada. Os 10 espias deram os seus informes negativos e desanimaram todo o povo. Porém, Josué e Caleb apoderaram-se da fé e encorajaram toda a congregação a habitar a terra prometida. Aleluia. Aqui a fé é a mola propulsora que movimenta toda a maquinaria da espiritualidade. Só temos vitória pela fé. A incredulidade se contrapõe à fé. A incredulidade só vê derrota, só vê barreira, vê o leão, vê os gigantes, vê a corpulência, vê as barreiras, vê as muralhas, vê o Jordão em plena cheia, vê o Mar Vermelho. Mas a fé vê tudo isso se abrindo, vê num outro ângulo, numa outra esfera. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas como é lindo quando nós conseguimos enxergar pela ótica da fé. Ponto 3.1. Nossas palavras ditam a nossa sentença. Se vamos ficar dizendo que nós não temos condições de vencer e que éramos como gafanhotos, se nossa mentalidade é de gafanhoto, então nós não vamos ter condições de vencer os inimigos. Já estamos nos autodeterminando que somos derrotados. Aqui é algo muito sério. Precisamos olhar no poder de Deus e não
já nos autodeterminar que estamos sentenciados ao fracasso. Ponto 3.2. Dizer o mesmo que Deus disse. Olha, o que foi que Deus disse? As atitudes podem tanto nos fazer decolar quanto sucumbir. A escolha é sempre nossa. Deus propõe, apresenta, revela. Nós precisamos decidir escolher. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir. E o mais deixa com Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Você está aí, quem sabe, lutando, evangelizando, dirigindo uma igreja na periferia, uma congregação aí pequena, e está na luta e às vezes não está convertendo pessoas. Saiba que você precisa decidir, pregar, mas a conversão é com Deus, é Ele que faz a conversão, é Ele que vai fazer flutuar o ferro emergir das águas barrentas do Jordão. Aleluia. Ponto 3.3. Oportunidades podem ser ímpares na vida. Isso quer dizer o seguinte: nós não vamos ter oportunidade a todo momento. As oportunidades, elas surgem uma vez na vida, e aquilo que perdemos às vezes não recuperamos mais. É o que a lição quer nos repassar. As oportunidades precisam ser aproveitadas, as oportunidades precisam ser vistas e encaradas no momento. Não pode se procrastinar, não se pode adiar aquilo que Deus está nos dando hoje, que Deus está querendo que façamos hoje. Conclusão, meu internauta: não devemos permitir que os gigantes nos impeçam de conquistar o que o Senhor tem para os seus. Deus nos resgatou e nos nomeou para que frutifiquemos. Se estamos nele, então que possamos crescer, mesmo que tudo pareça contrário e impossível para nós. Os gigantes não podem nos amedrontar. A corpulência, o perfil que causa impacto, não pode nos causar medo. Nós temos que enfrentar o inimigo cara a cara e sabendo que somos vencedores, porque o nosso Deus é que nos garante a vitória, mesmo diante de barreiras intransponíveis, diante de situações limites, situações constrangedoras e uma série de problemas que podem surgir na estrada da nossa fé. Precisamos entender que o Senhor está conosco. Ele viabilizará o caminho para nós chegarmos em Canaã. Aleluia. E aqui, eu quero deixar aqui o questionário. Não vou ler, mas você pode pausar aqui o questionário. Tem as respostas aqui da lição. Essas lições estão disponibilizadas no nosso blog. E o link do blog está aí na descrição do vídeo. Que Deus nos abençoe.